Você já sentiu aquele aperto no peito, o coração acelerado, a mente correndo 1000 por hora? Sabe quando parece que você está perdendo o controle e não consegue parar de pensar no pior que pode acontecer? Se você já passou por isso, você não está sozinho. Milhões de pessoas vivem essa realidade todos os dias. E o que eu vou te mostrar hoje vai mudar completamente como você enxerga a ansiedade. Você vai descobrir exatamente o que está rolando no seu cérebro quando a ansiedade bate. E, principalmente, como usar esse conhecimento a seu favor. Porque quando você entende o que está acontecendo lá dentro, tudo fica mais fácil de lidar. Olha, eu sei que é frustrante. Você quer se sentir calmo, confiante, mas parece que tem uma voz na sua cabeça que só enxerga perigo em tudo. Você tenta se controlar, mas quanto mais luta contra a ansiedade, mais ela parece crescer. Tipo assim, é como se seu próprio cérebro estivesse trabalhando contra você, sabe? Mas calma, porque agora você vai entender por que isso acontece e como transformar essa situação. Vamos começar pelo básico. Quando você está ansioso, o que realmente está acontecendo no seu cérebro é uma verdadeira tempestade neural. É como se 3 partes do seu cérebro estivessem numa briga intensa. A primeira parte, o sistema de alarme. Imagina que o seu cérebro tem um sistema de alarme super sensível. Essa parte se chama amígdala, e ela está localizada bem no centro do seu cérebro. A função dela é simples, te manter vivo. Quando você está ansioso, a amígdala dispara como um detector de fumaça defeituoso. Sabe quando o detector dispara só porque você queimou uma torrada? É exatamente isso que acontece. Ela detecta uma ameaça, que pode ser uma apresentação no trabalho, uma conversa difícil, ou até mesmo um pensamento, e imediatamente grita: perigo! Nesse momento, seu corpo todo entra em modo de sobrevivência. O coração acelera, a respiração fica rápida, os músculos ficam tensos. É como se você estivesse se preparando para lutar contra um leão, mas na verdade você só precisa enviar um e-mail. A segunda parte é o córtex pré-frontal. Pense nele como o CEO do seu cérebro. Ele é responsável pela lógica, pelo planejamento, pela tomada de decisões racionais. Mas, quando a ansiedade dispara, algo interessante acontece. O sistema de alarme, a amígdala, literalmente sequestra o comando. É como se o CEO fosse afastado do cargo e um funcionário desesperado assumisse o controle da empresa. Resultado? Decisões impulsivas, pensamentos catastróficos e aquela sensação de que você perdeu o controle. E tem mais uma peça nesse quebra-cabeça. O hipocampo, que é o centro da memória, também entra em cena. Quando você está ansioso, ele começa a puxar todas as memórias ruins do passado. Sabe quando você vai fazer uma apresentação e de repente lembra daquela vez que você gaguejou na escola? Ou quando vai num encontro e sua mente só consegue pensar em todos os relacionamentos que deram errado? Isso é o hipocampo trabalhando junto com a ansiedade. É como se seu cérebro criasse um filme de terror personalizado, usando as suas próprias experiências como roteiro. Agora, vamos falar do que está rolando no nível químico. Quando a ansiedade dispara, seu cérebro libera uma cascata de substâncias. Primeiro, vem a adrenalina. Ela é como combustível de foguete para o seu corpo. Por isso você sente o coração acelerado, as mãos suando, aquela energia nervosa. Depois vem o cortisol, o famoso hormônio do estresse. Se a adrenalina é o combustível, o cortisol é como deixar o motor ligado o tempo todo. Ele mantém você em estado de alerta constante. E aqui está a questão. Esses químicos foram criados para situações de vida ou morte, tipo fugir de um predador ou lutar por sobrevivência. Mas hoje em dia, eles são liberados quando você vai postar uma foto no Instagram ou quando precisa falar com o chefe. Por que isso acontece? Você pode estar se perguntando, mas por que meu cérebro faz isso comigo? A resposta é simples, ele está tentando te proteger. Pensa assim, há milhares de anos, nossos ancestrais viviam num mundo realmente perigoso. Quem tinha um sistema de alarme mais sensível tinha mais chance de sobreviver. Aquele que escutava um barulho no mato e pensava, pode ser um leão, sobrevivia mais que aquele que pensava, deve ser só o vento. Então, seu cérebro herdou esse sistema de alarme hipersensível. O problema é que ele não consegue distinguir entre um leão real e o e-mail do chefe. Para ele, perigo é perigo. Como quebrar esse ciclo? Agora vem a parte boa.
Quando você entende o que está acontecendo, você pode começar a trabalhar com o seu cérebro, não contra ele. Primeiro passo: reconheça o alarme. Quando a ansiedade bater, pause e reconheça. Ah, meu sistema de alarme disparou. Minha amígdala está em modo pânico, mas eu tô seguro. É como quando você ouve o alarme do carro do vizinho. Você não sai correndo achando que é o seu carro sendo roubado. Você simplesmente reconhece que é o alarme do vizinho de novo. Segundo passo: reative o CEO. Lembra do córtex pré-frontal, o CEO do seu cérebro? Você precisa colocar ele de volta no comando. E a forma mais rápida de fazer isso é através da respiração consciente. Quando você respira profundamente, inspirando por 4 tempos, segurando por 4 e expirando por 6, você está literalmente dizendo para o seu cérebro: relaxa, eu estou no controle. Terceiro passo: questione os pensamentos. Quando o centro da memória começar a puxar todas as coisas ruins, questione: isso é um fato ou é o meu cérebro ansioso criando cenários? Na maioria das vezes, você vai descobrir que 90% dos seus medos são só possibilidades remotas que sua mente amplificou. Imagine que você precisa fazer uma apresentação amanhã. Seu cérebro ansioso vai criar um filme. E se eu esquecer tudo? E se rirem de mim? E se eu for demitido? Mas quando você entende o que está acontecendo, você pode responder: meu sistema de alarme disparou porque meu cérebro quer me proteger. Mas a realidade é que eu me preparei bem, sei o conteúdo e mesmo que algo dê errado, o mundo não vai acabar. A neuroplasticidade. Seu cérebro pode mudar. Isso se chama neuroplasticidade. Cada vez que você pratica essas técnicas, você está literalmente religando o seu cérebro. É como criar novos caminhos neurais. Com o tempo, a resposta automática à ansiedade vai diminuindo. É como... Imagina que você sempre pegava um caminho cheio de buracos para ir para o trabalho. Mas aí você descobriu uma rota nova lisa e rápida. No começo, você ainda pega o caminho velho por hábito. Mas quanto mais usa a rota nova, mais natural ela se torna. Então, recapitulando, quando você está ansioso, 3 partes do seu cérebro estão em conflito. O sistema de alarme dispara, o centro de controle fica offline e o centro de memória puxa todas as experiências ruins. Mas agora, você sabe que isso é só o seu cérebro tentando te proteger. E você tem as ferramentas para trabalhar com ele. Reconhecer o alarme, reativar o CEO através da respiração e questionar os pensamentos. Lembra, seu cérebro pode mudar. Cada vez que você pratica isso, você está se tornando mais forte, mais resiliente. A ansiedade não define você, é apenas um sinal de que o seu cérebro está querendo cuidar de você. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa um like para que mais pessoas possam entender o que acontece no cérebro delas. E me conta nos comentários qual foi a descoberta mais importante para você. O que você vai aplicar primeiro? Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se você quer mais conteúdo sobre como lidar com ansiedade e desenvolver inteligência emocional, se inscreve no canal e ativa o sininho. Até o próximo vídeo. E lembra, você tem mais controle do que imagina.